Olá, amigas, amigos, que alegria poder revê-los neste mais um encontro em que estamos aprendendo com o Espírito Sheila através do livro Convites aos Corações, psicografia de João Nunes Maia, editado pela editora Fonte Viva. E hoje, no capítulo 14, Meus Irmãos, em que vamos continuar esta série em que Sheila fala sobre a família, falando primeiro pela mãe, depois sobre os pais, agora um convite aos nossos corações relativo aos nossos irmãos. É uma alegria revê-los. Eu sou Helder Canto. E eu, Paula Beatriz, estamos juntos hoje então, para começar aqui com Sheila, que nos diz: sentimos a humanidade como sendo os nossos irmãos em Cristo. Por sermos todos filhos de Deus, no entanto, aqui vamos falar da irmandade, onde o sangue corre da mesma fonte. Não nos reunimos em um lar por um acaso. Existem compromissos firmados no mundo dos espíritos antes de reencarnarmos. E o que fazer do que prometemos? É cumprirmos nossos deveres diante da nossa consciência e de Deus. Fala aqui afirmando que nós nascemos com compromissos dentro da nossa família, como nós já sabemos pela doutrina espírita, que não estamos no nosso lar por um acaso, que nós temos compromissos firmados com aqueles que são nossos pais e também com aqueles que são os nossos irmãos. Temos uma programação a cumprir ali com esses que nasceram junto de nós. Desde lá da evangelização espírita, quando aprendemos sobre esta base do conhecimento espírita, de que a família não ocorre por acaso, não é um erro do destino que está ali nos colocando pais, filhos e irmãos juntos dentro desta mesma família, em geral nós temos uma visão de que estamos reencontrando com inimigos do passado. Estou ali para resgatar os débitos com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus filhos. Mas essa visão, ela já está sendo melhorada por todos nós. É certo que, vez por outra, não sabemos o quanto em média isso acontece, Claro que temos sempre resgates a trazer, reajustes a fazer com esses que são espíritos reencarnando na nossa família. Mas, sobretudo, temos aqui uma visão em que o Espiritismo já nos traz ensinando, e Sheila nos lembra, de que temos também companheiros ao nosso lado. Então, quão bom é essa visão de que mais do que inimigos do passado que estão se reajustando, os pais, as mães e aqui os irmãos são companheiros de caminhada. Então, esse primeiro aspecto é olhar para os nossos irmãos como aqueles espíritos amigos, aqueles espíritos afins, aqueles que foram nossos companheiros, familiares do passado e que voltam hoje em nova experiência para caminhar ao nosso lado, para nos dar forças, para ser aquele apoio, aquele companheiro de todas as horas. Estes são os nossos irmãos, os companheiros das primeiras horas, quando nascemos ali com uma distância de idade, mais próxima uns dos outros, em que vamos aprender a dividir, em que vamos aprender a brincar juntos, em que vamos aprender a confiança, o autocuidado, o amor. São os nossos companheiros, são os nossos irmãos. Mas é claro que também tem esses, que nascem no nosso seio familiar, trazendo, essas... A gente gosta muito de falar que hoje em dia esses ranços do passado, mas trazendo esses desconfortos por algo que foi alguma situação do passado. E aí nós temos assim o que Sheila chama aqui de irmãos problemas, irmãos duvidosos, irmãos doentes, irmãos infortunados. São irmãos que por vezes nos perseguem e até nos caluniam. São irmãos que encontram nos pais os seus inimigos, que as nossas mãos devem entrar em atividade de apaziguar. Então são, enfim, irmãos que passam a destruir a sua própria oportunidade de se libertarem do karma pesado de outras vidas
E aí ela vem então nos dar este que consideramos assim esse primeiro convite ao coração, que é enxergar neste irmão uma possibilidade de auxílio àquele que está tão perto de nós, que se nós, como espíritas, como cristãos, já compreendemos um pouco dessa luz evangélica, então nós somos convidados por Jesus a ajudar estes irmãos que caminham conosco no exercício do perdão, do amor, da fé e da paz a esses corações revoltados. Cabe a nós, então, já tendo conhecimento, de tentar harmonizar o nosso lar, apaziguar as situações, como ele coloca aqui, às vezes que o irmão tem uma dissensão com os pais, né, que a gente seja esse que coloca os panos quentes, né, muitas das vezes, mas que tenha um diálogo construtivo com o nosso irmão, com os nossos pais, a fim de auxiliar o nosso lar. Que este convite ao coração de Sheila, então, nos encontre dispostos a refazer caminhos com aqueles irmãos que talvez a gente esteja um pouco afastado. Tantas vezes a gente fala na casa espírita, na casa cristã, sobre os irmãos em humanidade. É certo que temos muitos irmãos ali necessitados, carentes de nosso apoio. Mas o quanto a nossa consciência vai nos cobrar? Será que o nosso coração estará tranquilo se eu fiz muito pelos irmãos da vida e não consegui ser amigo, ser irmão daquele que nasceu do mesmo ventre que eu, que é filho do mesmo pai, que é filho da mesma mãe, ou que a vida, através dos filhos adotivos, dos irmãos adotivos, nos colocou também juntos no mesmo lar? A frase tão conhecida, né? A caridade começa no lar, vem aqui como um convite ao nosso coração, de amar e de apoiar o nosso irmão consanguíneo, o nosso irmão adotivo, o nosso irmão da família primeira, e juntos caminharmos como apoio uns para os outros, e refazer esses caminhos com aqueles com quem possamos talvez ter algum problema. Às vezes na juventude, na adolescência, isso é muito comum, mas à medida que a gente vai amadurecendo, são esses os irmãos de caminhada, são os nossos companheiros a quem, primeiramente, nós deveremos trazer a nossa consciência tranquila e o nosso coração cheio de amor para dizer: esta foi meu verdadeiro irmão, minha verdadeira irmã. Quando tudo isso está resolvido, então aí temos maior experiência e maior capacidade para poder olhar para fora da nossa casa e assim olhar também para o vizinho. Porque às vezes eu pergunto, Helder, mas eu sou filho único, não tenho irmãos, ou não, mas eu não tenho dissensão com meus irmãos, a gente se dá muito bem, não temos problemas. Ou se na nossa casa tudo isso já está encaminhado, Sheila nos faz o convite de olharmos para os nossos vizinhos, aqueles que vivem mais próximos da nossa casa, se ali há meios de que eu possa ajudar também, que eu possa servir, né, de instrumento de Jesus, de instrumento do bem, para também apaziguar aquele lar, trazer benefícios, né, de certa forma, a esse lar. E ainda, se aqueles lares vizinhos também estão no seu equilíbrio, ou que eu já possa estar contribuindo, ir além, contribuir com a sociedade nessa visão de que todos nós somos filhos do mesmo Pai, portanto somos irmãos e o nosso dever é servirmos uns aos outros, caminharmos, darmos as mãos àqueles que ainda estão em dificuldade de seguir. Seja, com auxílio material, seja com auxílio na parte, digamos assim, moral, seja no diálogo amigo, seja numa amizade que aquela pessoa ou aquela família esteja necessitando, enxergarmos no outro, né? Ela fala assim que nas comunidades a que nós temos o costume de destinar os nossos trabalhos, que nós todos somos cooperadores. E aí nós não só utilizarmos, né, dos bens materiais, mas também, né, dessa fala amiga, do perdão, da amizade para todos os companheiros que estão junto de nós. E dessa maneira vamos nos tornando um sol no aquecimento de muitos corações que sofrem. E não deixar para fazer amanhã o que a gente pode realizar hoje, né?
Feito o convite ao coração dos irmãos dentro do lar, dos irmãos em humanidade, Sheila ainda vai ampliar o convite para os irmãos pluriespécie, para olhar para todas as criaturas, porque todos somos filhos de Deus, segundo a visão espírita. Se somos todos filhos de um mesmo Pai, somos irmãos nessa paternidade divina. Então a natureza também é um convite que Sheila faz aqui aos nossos corações, convite este que tem sido feito por tantos espíritos, e não só dentro do espiritismo, especialmente nos tempos atuais, em que estamos aí com emergência climática, mudanças climáticas, em que nós, humanos, estamos afetando tanto o equilíbrio natural. Este convite vem para nos trazer a lembrança, a visão de que as plantas, os animais, os rios, as pedras, toda a natureza são nossos irmãos. Francisco de Assis já nos ensinava assim, não é? A irmã árvore, a irmã pedra, a irmã abelha, o irmão cachorro, o irmão lobo, todos somos irmãos. E, portanto, todos merecem o nosso respeito, o nosso cuidado, e tem aquilo para que nos ensinem, para nos ensinar igualmente, como os nossos irmãos em família são apoio, a natureza também está aí como irmã a nos apoiar, a nos ajudar em nossa escola evolutiva. Então, este convite ao coração para estender o olhar de irmandade, o olhar de fraternidade para todas as espécies. Porque quando assim fazemos, tanto quanto ao ser humano, quanto à flora, à fauna, todos os que são os nossos irmãos em Deus, nós estamos semeando a nosso favor, é o que Sheila nos fala. Semeamos luz quando fazemos um bem a alguém. E se a oferta for de luz, não vai faltar também a claridade no nosso caminho, mas se for trevas que semeamos, vamos nos debater na treva até fazermos mudança na nossa rota de viagem que vamos empreender pelo mundo. Então, quanto mais luz nós plantamos, mais nós colheremos claridade, mais o nosso caminho vai se clareando. E não é assim que se diz, né? Quando você tem uma treva, o que a gente faz para afastar as trevas? Acendemos uma luz. E quando fazemos um bem ao outro, é uma luz que acendemos no nosso caminho. Então aqui fica a lição de Sheila. Como temos caminhado? Estamos sendo irmãos dos nossos irmãos? Estamos falhando em sermos fraternos uns com os outros? Seja essa fraternidade dentro do lar, seja essa fraternidade em humanidade, seja essa fraternidade com todas as criaturas. Veja que o convite era para lembrar que depende muito mais de nós do que do outro. Tantas vezes a gente fala, mas eu já tentei de tudo, mas o meu irmão não tem jeito, aquele lá só para a próxima encarnação, né? A gente acha que não tem mais chance, que já fez de tudo. Mas vamos olhar um pouco para o nosso comportamento, vamos olhar um pouco para as nossas escolhas, vamos olhar um pouco para como nós olhamos para o nosso irmão, como nós o ouvimos, como nós agimos. Se nós não temos sido o irmão problema Exatamente. do nosso irmão. Ou seja, como são as sementes, como temos cultivado esta fraternidade para semear luz e sermos luz na vida de todos. E aqui fica o convite então de Sheila final. Se tem irmãos na terra, passe a conhecê-los melhor e ajude-os no que puder. Se já fez isso, ajude os vizinhos, mas se já conseguiu essa outra tarefa, veja a humanidade que sofre. E além de orar por ela, mova as mãos, levando-lhes vestes, alimentos e o que puder, porque todos somos irmãos ligados pelos corações, no coração de Cristo e Cristo em Deus. E olha que lindo pensar que Cristo Jesus também é o nosso irmão, veio aqui, nos deu tantas lições, nos ajudou e nos ajuda até hoje a trilhar o nosso caminho na terra e nos dá as mãos todas as vezes que nós precisamos. Cada vez que tivermos dúvidas, basta
abrir um evangelho tem sempre ali uma lição que vai nos ajudar na nossa caminhada. Basta fechar os nossos olhos em oração, entrar na nossa casa íntima, que eu tenho certeza que a nossa conexão com Jesus nos ajudará a trilhar os caminhos que nós necessitamos. E este último convite de Sheila é para esses irmãos que às vezes ainda na sua rebeldia não aceitam a ajuda. O que nós devemos fazer por eles? Orar. Orar também é auxiliar aqueles que ainda não desejam que as nossas mãos o acolham. Então oremos uns pelos outros para que nós aqui na humanidade possamos vencer os desafios da nossa encarnação. A vocês, nossos irmãos, nossas irmãs, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você está gostando destes vídeos, dê o seu like, curta, compartilhe, convide outros amigos, outras amigas, irmãos e irmãs para também acompanhar os trabalhos realizados aqui pelo canal da Semana. Desejamos que Francisco de Assis abençoe como irmão de todos nós os lares e os corações de todos. E de nossa parte, desejamos que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na terra. Paz e bem a todos.